Caros irmãos, caros convidados, boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo à Irmandade Progressista. A Irmandade Progressista é um coletivo de maçons progressista e evolucionista que prima pela defesa obstinada dos princípios da maçonaria, em especial pela defesa da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Condenamos enfaticamente o sectarismo político e religioso, a superstição, a tirania e a ignorância. Defendemos a liberdade de expressão e combatemos o uso da violência para a consecução de quaisquer objetivos. E trabalhamos contra as atitudes que contrariem os princípios maçônicos, especialmente aquelas que incentivem violência de qualquer tipo, preguem censura à imprensa ou qualquer tipo de restrição às liberdades individuais e coletivas, defendam ditaduras de quaisquer matizes ideológicas, defendam o uso da força na disputa política, façam apologia ou defendam a tortura, o crime e outros abusos físicos e psicológicos, discriminem pessoas por sua condição social, orientação sexual, política e religiosa. Meus irmãos, é como diz o poeta Sérgio Vaz, não devemos confundir briga com luta. Briga tem hora para acabar, mas luta, a luta é para sempre. Obrigado por estar conosco nessa noite. Meu nome é Amir Salem, eu faço parte da loja Pier Campadelo do Grande Oriente de São Paulo, Oriente de São Paulo. Estão aqui também conosco irmãos de várias organizações maçônicas de várias partes do Brasil. Esse bate-papo está sendo transmitido através do Zoom e vai ficar gravado em nosso site, que é o irmandadeprogressista.org. Os nossos convidados de hoje são os irmãos da augusta e respeitável Loja Simbólica União Progressista, número 439, do Grande Oriente Paulista, Oriente de Caraguatatuba. A Loja União Progressista é conhecida por ter o propósito de reafirmar os princípios da maçonaria, em especial seu caráter progressista e evolucionista. Eu gostaria de citar aqui o nome dos irmãos da União Progressista que já estão fazendo parte, ou já fizeram parte, do nosso coletivo Irmandade Progressista. Nosso irmão César Bizeto, que é o venerável mestre da loja, que está aqui conosco hoje. Nosso irmão Rodney Ricardo Joaquim. Nosso irmão Walter de Castro. Nosso irmão Paulo Afonso Mendonça de Siqueira. Nosso irmão Rodney Ricardo... desculpa, já falei o Rodney. Nosso irmão Sérgio Cian Filho. Nosso irmão Francisco Vicente da Silva e nosso irmão Cleiton Paulino Meirelles. Fora esses irmãos, me parece que tem o outro irmão Paulo, que é da União Progressista, que está aqui conosco hoje também. Paulo Andrade. O nosso Paulo Andrade. Dimas também. E o Dimas Noronha também, que está aqui com a gente. Deixei de citar mais algum irmão, irmãos? Acho que não, né? Citei todos. João Fernando? João Fernandes. Irmão João Fernando. Meus irmãos, caros irmãos da União Progressista, boa noite, sejam bem-vindos à Irmandade Progressista e muito obrigado por estarem conosco aqui com a gente para dividir essa experiência que vocês têm. Então, eu gostaria já fazendo esse agradecimento, eu já gostaria de passar a palavra para o nosso irmão César Vieira Bizeto, que é o atual venerável mestre da União Progressista, para que ele nos dê uma visão geral de como que esse processo aconteceu, de quais são as características dessa loja, e a gente sabe que foi fundada especificamente para essa reafirmação dos princípios da maçonaria. Irmão César, pode começar fazendo essa abertura inicial? Amir, em primeiro lugar, cumprimentar a todos os irmãos que estão aqui presentes, agradecer ao convite, viu, Amir, e também agradecer a visita que você nos fez aqui em Caraguatatuba. Amir, para que a gente pudesse tornar bastante mais claro esse processo, eu vou pedir que a palavra vá para o irmão Paulo Afonso, que participou desde o início desse processo e ele conhece todo o histórico. Perfeitamente, irmão César. Irmão Paulo Afonso. Boa noite, Amir. Boa noite, Irmandade Progressista. É um grande prazer estar aqui participando dessa roda de conversa, né, para a gente trocar informações sobre como que foi a criação da augusta e respeitável Loja Simbólica União Progressista, número 439. Inicialmente, nós vivíamos no momento da pandemia, né, em que as lojas
não estavam tendo reuniões presenciais, né? E um belo dia eu recebo um telefonema do nosso irmão Paulo Andrada, e junto com o nosso irmão Cleiton. Os dois irmãos são de Ubatuba, né? No Oriente de Ubatuba. Mas qual era o contexto, né, em que vivíamos e que estamos vivendo ainda até os dias de hoje? Né? Um contexto onde uma crise mundial se instalou, né? Uma crise não só por conta da pandemia, mas também uma crise, posso dizer que uma crise na nossa sociedade, em virtude de posicionamentos que nós achávamos que, de fato, não mais ouviríamos ou veríamos tais posicionamentos, né? Então, nós vivimos, e todo mundo sabe muito bem disso, né? Numa circunstância de negacionismo da ciência, de posicionamentos obscuros, onde a razão era deixada de lado muitas das vezes. E isso de maneira geral, não estou falando só em questão de maçonaria, estou falando na nossa sociedade, né? E isso começou a preocupar alguns irmãos, né? E nesse momento eu recebi esse telefonema do Paulo Andrada e do Cleiton, e fizemos uma reunião virtual pelo WhatsApp, né? E os irmãos também com essa preocupação de fazer alguma coisa, porque não era possível estarmos vivendo numa situação em que a verdadeira luz estava começando a ser obstaculizada pelo obscurantismo, né? Coisas que só na Idade Média que a gente viu tais situações e circunstâncias, e isso fez com que a gente, então, passasse a nos reunir num grupo do WhatsApp. Não tínhamos, assim, inicialmente pretensão de montar a loja, serviu para que a gente, nessas reuniões que a gente fazia, virtual, por conta da pandemia, começássemos a estudar vários assuntos, vários temas importantes da nossa sociedade, e qual era a forma que a gente poderia, então, contribuir para a sociedade, para a gente melhorar a sociedade, para a gente tentar resgatar o diálogo na sociedade tão pouco civilizado que estava diante das crises políticas e econômicas, né? Então, a gente estava numa situação em que a gente começou a reunir os irmãos e começou a dar certo essas conversas, né? Começou a dar certo esses estudos, esses debates, né? E no meio dessa conversa, né, é que então surge a ideia, já num grupo já formado, né? Tínhamos o irmão Rodolfo, que está aqui presente na nossa reunião, que é um irmão lá de São José dos Campos, que também começou a nos ajudar, né? E vários outros irmãos. E aí a gente optou e escolheu, por que não montarmos uma loja onde a gente possa reafirmar os princípios da maçonaria. E um dos princípios mais importantes que nós entendemos é a liberdade de expressão e o respeito a essa liberdade. Então, nós começamos a desenvolver essa tese para que a gente, independente de qualquer tipo de assunto que fôssemos discutir, que nós tivéssemos o respeito à diversidade, o respeito à heterogeneidade que existe na sociedade. E isso foi animando cada vez mais os irmãos, né? E assim, uma harmonia muito interessante, muito importante. Essa harmonia assim, acabou por nos motivar ainda mais, né, a montar essa loja, reafirmando, como eu já disse, os princípios maçônicos, né? Eventualmente,
nós tínhamos a ideia de fazermos com que os nossos ensinamentos, não, a nossa produção dos nossos estudos também passasse para fora das quatro paredes, né? E para que a gente possa também, de alguma forma, atuar na sociedade para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, nós defendemos que a maçonaria, e defendemos isso de uma forma radical, que a maçonaria é progressista. Nós defendemos radicalmente esse ponto de vista. A maçonaria não é conservadora. E a história assim o comprova. A história assim mostra que a maçonaria ela é progressista, evolucionista, né? Eu não concebo um irmão maçom defender violência, defender o obscurantismo, defender o despotismo, o autoritarismo, defender situações vamos dizer, defendendo tortura. Então, nós temos o pé fincado nessa posição de defender os direitos humanos, fundamentalmente, porque a maçonaria sempre defendeu os direitos humanos. E nós somos progressistas, radicalmente progressistas. Acho que, basicamente, isso aí, durante a conversa a gente vai acrescentando mais coisas, mas o início foi esse, né? A princípio não era para a gente nem montar uma loja, era só para manter um grupo reunido. Mas foi tão boa essa experiência dessas reuniões que nós optamos por, então, nos organizarmos numa loja para que a gente tivesse todos os benefícios que existem de uma ritualística ali, nos trabalhos ritualísticos dentro de tempo. É isso, irmão Amir. Obrigado, irmão Paulo. Antes de passar a palavra para os outros irmãos que vão fazer essa primeira rodada de perguntas, eu queria já fazer a primeira pergunta, que é a seguinte: o irmão mencionou que a maçonaria, de acordo com a sua história, ela não é conservadora, ela sempre foi progressista e que a gente está vivendo num momento conservador. Porém, muitos irmãos dizem que a maçonaria é conservadora, né? Eu gostaria que o irmão explicasse para a gente essa linha de argumentação, por que esses irmãos estão equivocados quando dizem que a maçonaria ela tem essa característica conservadora. Para quem? Para mim? Sim, Paulo. Ou para outro irmão da União Progressista que queira responder. Algum outro irmão quer responder? Irmão Paulo, eu tenho uma pequena contribuição que, curiosamente, eu escrevi 2 parágrafos para a nossa reunião que diz exatamente a respeito da definição do que é maçonaria. E no parágrafo, nós sabemos que as constituições maçônicas brasileiras, elas encontram-se em um nível infraconstitucional, se subsumindo à Constituição da República, devendo reverenciá-la como lei máxima. No caso específico do Grande Oriente do Brasil, no seu artigo 1º, caput, diz o seguinte: a maçonaria é uma instituição essencialmente iniciática, filosófica, filantrópica, progressista, evolucionista, cujos fins supremos são liberdade, igualdade e fraternidade. Portanto, a maçonaria não é uma instituição dogmática, ideológica, conservadora e criacionista. Logo, tanto a instituição coletivamente quanto o maçom individualmente que promove esses valores dentro ou fora da maçonaria ou em seu nome, viola frontalmente o artigo 1º, o artigo mais importante da Constituição do GOB. E se é assim no GOB, é assim em todas as outras organizações, potências maçônicas, como a Comab e as grandes lojas congregadas na CMSB. Sim, exatamente, irmão Igor. Nós somos do Grande Oriente Paulista, e no Grande Oriente Paulista
também existe exatamente essa fala que você reproduziu aí no artigo da Constituição, né? Então, não só na Constituição, mas também nos nossos, nas nossas instruções, então existe lá, evidente, é claro, e não cabe interpretação nesse caso, não cabe nenhuma hermenêutica, é muito objetivo. A maçonaria é progressista. Aí você pode também fazer uma alusão e tentar levantar alguns fatos históricos, né, que mostra e prova que a maçonaria não é conservadora, né? Na época da escravidão, por exemplo, todos os irmãos sabem, já estudaram sobre isso, né? A maçonaria sempre foi contra a escravidão, inclusive pagava a alforria de alguns negros, juntava dinheiro, ia lá e fazia, acontecia, porque não concordavam com a exploração dos escravos, né? Que na realidade são seres humanos. Então, por isso que eu disse na minha fala que, efetivamente, a maçonaria defende com unhas e dentes todos os seus ensinamentos os direitos humanos, né? Os direitos humanos, então, não cabe violência, não cabe desrespeito, não cabe ataque, não cabe tortura, não cabe uma série de coisas que hoje em dia a gente vê como se fosse corriqueiro, como se fosse algo natural do ser humano, mas não é, né? Não é, e nós não podemos nos esquivar dessa responsabilidade de termos a consciência de que a maçonaria é progressista. O conservadorismo, existem irmãos que são conservadores? Existem, nós sabemos disso. Né? E hoje em dia, grande parte dos irmãos maçons são conservadores. Mas aí que está o que eu sempre digo para todos. Estudar traz uma sorte danada para as pessoas. Se as pessoas estudassem mais o que está escrito ali nos rituais, estudassem nossas instruções, nossas leis, nós chegaríamos à conclusão de que nós precisamos evoluir. Mas evoluir é um processo doloroso. Ninguém quer sentir dor, ninguém quer, de alguma forma, reconhecer que estava errado. E esse é um processo individual de cada um, e cada um vai ter que fazer, vai ter que ter essa experiência individual. E eu acredito que nós, enquanto União Progressista, a nossa loja, vai contribuir certamente para que vários irmãos tirem as vendas dos seus olhos para enxergar o que de fato deve ser defendido com os princípios da maçonaria. O irmão Alexandre Moraes, do Grande Oriente do Brasil, da loja Francisco Chagas Barros, aqui do Oriente de São Paulo, irmão Alexandre. Boa noite, irmã. Boa noite, irmãos. Eu tenho uma pergunta Tenho, na verdade, duas perguntas para os irmãos da loja União Progressista, que eu já tinha até deixado já separada, tá? A primeira pergunta é a seguinte, queridos irmãos da loja. A loja União Progressista tem enfrentado alguma espécie de oposição forte, quer seja por rejeição ou exclusão de eventos da potência, da maçonaria do golpe em Caraguatatuba? E se ela tem enfrentado, se ela tem, enfim, vivenciado isso aí, como que vocês estão resolvendo essas questões, tá? Eu tenho uma segunda pergunta que eu já vou deixar ela formulada também. Nessa mesma linha de defesa dos ideais progressistas, já existe alguma ideia de criação de uma outra loja de inspirações e ideias progressistas, ou, melhor dizendo, dentro do que já está sendo falado aqui, autenticamente maçônicos em Caraguatatuba? São essas duas perguntas. Eu quero até justificar a primeira pergunta com um detalhe muito interessante. Como eu fui a primeira pessoa da Irmandade Progressista a fazer contato com vocês,
irmãos da loja União Progressista foi muito interessante, porque um irmão de Caraguá, que agora eu não vou lembrar o nome, que estava me arrumando o nome das lojas do GOP em Caraguá, porque ele é um irmão de vocês aí do GOP, aí em Caraguá, eu lembro que ele lembrou da União Progressista assim, tipo, nossa, mas agora tem, como se fosse uma coisa assim, tipo, eu quase não queria lembrar da loja. Então ficou essa impressão para mim de uma coisa tipo assim, existe, está lá, o resto, a maioria conservadora do GOP em Caraguá, não vamos olhar bem para isso. Vamos fingir que quase não estamos vendo, tá? Então, essas duas perguntas que eu tenho para vocês aí, tá? Muito obrigado. Irmão César, eu acho que seria bom o irmão responder essas duas. Não, tudo bem. Primeiro, Alexandre, foi um prazer revê-lo, hein? O Alexandre foi a pessoa que primeiro me contactou aqui em Caraguatatuba. Todos nós que estamos participando hoje da União Progressista, de alguma forma tivemos problemas dentro de nossas lojas. Alguns irmãos foram agredidos, e o são até hoje, e isso criava um ambiente extremamente desagradável, né? E alguns irmãos se afastaram, nós perdemos irmãos nesse processo, mas, na verdade, eu acredito que aqueles mais radicais, eles até viram com bons olhos a criação de uma nova loja nesse sentido, mesmo taxando a loja de comunista, de petista e coisa do gênero, mas a grande verdade é que acabou sendo um alívio, porque você diminuiu os conflitos. Eu sou pertencente à loja Gênesis de Atlântica, aqui de Caraguatatuba. Nós não tivemos agressões lá, mas nós fomos impedidos de falar qualquer coisa referente não à política, mas aos problemas que nós temos até na nossa cidade. O irmão João Fernando Lopes, que está aqui, que nós chamamos carinhosamente de Tchê, chegou a levantar numa das nossas reuniões virtuais a proposta para que nós discutíssemos e participássemos de problemas que estão acontecendo aqui na cidade. Não se trata de problema político, partidário, nem ideológico, e simplesmente foi ignorado, não se falou. Por outro lado, muitos dos membros da Gênesis nos auxiliaram nesse processo de criação da nova loja. Eu cito o exemplo do irmão Rinaldo, que é delegado do GOP aqui na região. Ele, simplesmente cumprindo o que está previsto na nossa legislação, deu todo o apoio. O próprio grão-mestre, né, nos auxiliou em vários aspectos, né? Nós tínhamos dificuldade, por exemplo, para que nós pudéssemos ter um templo, né, por causa que todos os templos têm ocupação aqui embaixo, e o único templo disponível é de uma loja que nós, infelizmente, chamamos de espúria, né? E fizemos uma consulta, claro, ele respeitando os acordos e as próprias regras do GOP, não permitiu a intervisitação, mas permitiu que nós alugássemos o templo, porque se tratava apenas de uma locação. Já outros irmãos foram mais agressivos, poucos vieram à nossa loja, a grande verdade é essa, mas o grande fruto, e o Paulo bem enalteceu, é que nós estamos tendo, até por sermos todos mestres, dedicado bastante tempo ao tempo de estudos e na discussão de problemas extremamente pertinentes. Eu chamo até a atenção, eu vi que tem uma irmã companheira aqui participando, me falha a memória o nome, né? Mas duas, né? Eu não estou visualizando todos, viu, Tchê? Mas a verdade é que o primeiro trabalho que nós fizemos e que foi extremamente proveitoso foi justamente discutir a participação da mulher na maçonaria. Lógico, nós respeitamos a nossa potência, cumprimos as leis, jamais vamos afrontá-las ou desrespeitá-las, mas foi consenso na loja que nós concordamos que deveria haver a participação das mulheres. Claro, vamos ter que dar tempo ao tempo, isso vai evoluir. O Alexandre, me desculpe, eu não me lembro da sua segunda pergunta. Alexandre? Opa, só um minutinho. Segunda pergunta. A segunda pergunta é a seguinte, irmão César. Nessa mesma linha de defesa dos ideais progressistas, já existe alguma ideia de criação de uma outra loja
de inspiração progressista ou logicamente maçônica aí em Caraguatatuba? Não, aqui em Caraguatatuba não, Alexandre. Aqui em Caraguatatuba, que nós tenhamos conhecimento, não, até porque, pela quantidade de lojas que nós temos, eu acredito que outros irmãos, se tiverem essa intenção, vão acabar vindo para a nossa loja, que é uma loja nova. Para vocês terem uma ideia, a loja foi fundada no dia 25 de setembro e recebemos a nossa carta constitutiva no dia 14 de dezembro. Para vocês terem ideia, véspera das férias maçônicas, a nossa primeira reunião presencial aconteceu no mês de fevereiro, né? E a nossa loja é quinzenal, já que muitos irmãos não abandonaram as suas lojas. É o meu caso, é o caso do próprio Paulo, né? Que continuam nas suas lojas. O objetivo não é fazer uma cisão na maçonaria, mas ter um espaço para que a gente possa realmente exercitar o que prega a nossa própria Constituição. Com relação à formação de uma nova loja, em Caraguatatuba não, mas eu gostaria de deixar para os irmãos um exemplo. Eu tenho um filho que pertence a uma loja centenária em Fortaleza, no Ceará. Quando houve a sua iniciação, eu não pude estar presente porque naquele momento o GOP não aceitava a entrada de irmãos do GOP, né? Depois dessa cisão que houve entre o GOB e o GOSP aqui em São Paulo, mudou-se, né? Nós passamos a ter esse acordo com o GOB e também com as grandes lojas. Mas eu troco muitas informações, é meu filho mais velho, completou ontem 45 anos de idade, e claro, eu sei dos problemas que eles vivem lá e aqui também. E um dos primeiros problemas que ele me apontou foi justamente esse conservadorismo extremamente enraizado que tem lá. Para vocês terem uma ideia do absurdo, foi proibida no copo d'água ou nas festividades que se levasse cerveja Heineken. Vocês sabem por quê? Porque tem estrela do PT. Vocês podem imaginar qual é o clima lá. É um absurdo, mas isso aconteceu. E o que veio? Eles se interessaram pelo que estava acontecendo aqui em Caraguá, ele tem acompanhado o processo, e eu posso afirmar hoje, né, que eles estão como aconteceu aqui, se reunindo algumas pessoas de lojas diversas, e eu estou prevendo, né, meu filho compartilha disso, que em breve nós teremos uma loja progressista nova lá em Fortaleza, no Ceará também. Irmão César, posso só fazer um adendo à sua colocação? Você deve. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Primeira vez que eu falo para essa construção, né, minhas irmãs. Muito interessante e prazeroso poder falar isso. Com relação a gente levar cacetada, né, a gente ser agredido, quando nós começamos a pensar o conceito de uma loja progressista, isso aconteceu sim, acho que com a maioria dos irmãos, não com todos, mas uma coisa que é muito interessante a gente perceber é que também nós arrastamos muito interesse. Muitos irmãos que não se mostravam progressistas, quando a gente fala de uma loja progressista, eles falam, que legal, eu quero ir, eu quero conhecer. Então, eles estão percebendo um movimento diferente por parte da gente. E ao mesmo tempo que a gente também sofre agressão, a gente sofre não, né? A gente recebe carinho de muitos irmãos. É muito interessante isso. Então, acho que nós temos um campo grande para crescer, porque tem muita gente interessada, como o César disse, no que a gente tem feito nessa mudança de paradigma dentro da maçonaria no Brasil. Acho que nós somos uma sementinha fértil. Aproveitando o que o irmão Cleiton acabou de colocar e o que o irmão César acabou de colocar também, eu queria perguntar para os irmãos, durante essa construção, da parte prática mesmo, então não houve dificuldade em termos burocráticos, nem em termos em relação com a potência, não houve nenhum problema em relação a isso, né? Apoio. Houve apoio. Apoio total. Certo. E em relação aos uma situação que eu mesmo vivi numa loja aqui em São Paulo, uma loja centenária aqui de São Paulo mesmo, né?
que existia um núcleo progressista dentro dessa loja, em contraposição a um núcleo neofascista. Que absurdo. A gente tem um núcleo, digamos assim, extrema-direita, não é direita. A direita. Eu diria que a direita é dentro do campo, desse campo de disputa ideológica, a direita é um campo legítimo, mas existe um núcleo progressista e um núcleo, digamos assim, neofascista, né? E esses irmãos progressistas, a gente vê que eles têm alguns núcleos progressistas espalhados em lojas pelo Brasil, que talvez, dependendo do local, dependendo da cidade, poderia ser viável a formação de uma loja, talvez até sem abandonar, né, as lojas anteriores, para formar uma loja nova, né? Então, eu imagino que esse tenha sido mais ou menos o processo que vocês viveram aqui na União Progressista, né, que foi uma junção dos irmãos que estavam mais ou menos espalhados e tal. Agora, eu pergunto para os irmãos, a pandemia foi um catalisador dessa, digamos assim, dessa união, desse encontro que os irmãos tiveram durante esse processo? O Paulo Andrada, responde, por favor. Paulo Andrada. Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos. Realmente é um prazer falar irmãs, é a primeira vez que eu tive uma experiência com irmãs maçônicas. Eu que me sinto acolhido nesse momento, por estar também vivendo essa história, né, para nós aqui no Brasil tão machista, né, tão sexista, a gente está hoje com irmãs, né? Isso é muito, muito interessante e também quebra até aquele medo que a gente tem de como é que a gente vai se comportar perante uma irmã. Pronto, tá aí, de maneira normal e natural. Eu gostaria de citar que assim, esse processo não foi um processo rápido, né? Ele até foi bastante demorado, levou muito tempo para cair a nossa ficha, né? A ficha de cada um. E ele chegou no momento que a intolerância à opinião alheia da maioria, ou pelo menos dos que gritavam mais numa conversa, num debate, ela não era mais produtiva. Então a gente tinha sim que ter uma outra estratégia, ou sair da maçonaria. Aí vem aquele conhecimento histórico. Mas se a maçonaria tem o seu caráter progressista, evolucionista, prega igualdade, liberdade e fraternidade, por que a gente vai estar deixando a ordem ser invadida, né, por pessoas que talvez estejam nela só por o título, né? Parece que eu vejo a maçonaria como aquele título que o Império vendia lá, o Conde, o Visconde, o Barão, porque às vezes a pessoa não tem sentido dela estar na maçonaria, ela está só para ostentar que ela tem um título. Eu, sinceramente, tenho até vergonha do mundo profano de dizer que eu sou maçom. Sim, eu não faço questão nenhuma, né? Muita gente me conhece e nem sabe que eu sou da maçonaria. Mas eu me lembro até hoje do dia que aconteceu essa conversa aí, que foi um período bem difícil, e a gente estava eu e o irmão Cleito, a gente era simplesmente ridicularizado. Qualquer argumento que se falasse era risada, gargalhada e nos associando a vagabundo ou a quem não era empresário, sabe? Então, assim, não, era uma discussão nula. Não tinha como evoluir. Então, aí eu me lembro até hoje que eu cheguei nesse Cleiton, ou a gente sai da maçonaria ou a gente abre uma loja. Porque do jeito que tá, não dá. E aí a gente foi se aprofundando, não só na loja, mas também nessa história da maçonaria. A maçonaria, ela não, diferente do que ela é atualmente, e ela é tomada, né, por uma força fascista relativamente recente, da mesma maneira que as igrejas evangélicas também são. É o oportunismo que fez emergir essa característica que a gente hoje está debatendo, né, de fascismo, né? As pessoas tinham vergonha de serem fascistas, hoje não tem mais, né? Hoje até é um motivo de orgulho. Então a gente chegou e decidiu, disse, bom, vamos ter que fundar uma loja, mas assim, de uma maneira também bastante sem motivo, não é nem motivo a palavra, mas sem saber como construir. Aí, conversando de vez em quando, um assunto aqui, outro ali no WhatsApp, a gente disse assim, bom, vamos falar com o irmão Paulinho, que a gente sabe que também é um irmão engajado, né, um irmão extremamente valoroso, tem um trabalho excelente aqui, e que, diferente de mim,
não tem medo de dar cara a tapa. Eu, particularmente, eu prefiro na discussão ficar quieto. Ele não, ele vai lá, ele argumenta de uma maneira muito eficiente, e aí a partir daí nasceu esse sonho de construir essa loja. Para vocês terem ideia, aqui de Ubatuba, Caraguá, a loja ela é quase em São Sebastião, o litoral norte de São Paulo. Vamos percorrer aí talvez uns 60, 70 quilômetros, numa estrada que é bastante congestionada. Então, assim, ó, a gente está levando 2 horas para chegar no templo, né, que a gente faz as nossas sessões. E, assim, é extremamente prazeroso. Não tem como a gente não gostar, não amar esse filho que foi gestado por nós, que esse grupo foi construído, porque nele a gente está enxergando a verdadeira maçonaria. Ela é uma loja muito recente, então, assim, ainda tem muita água para rolar, mas assim, a gente vê que tem um debate respeitoso. Então, quando a gente estava perdendo o respeito perante os outros, o que um homem, uma mulher, conversando com um grupo de pessoas se sente oprimido pela sua opinião ser divergente, né? Isso daí a gente não estava mais aceitando. E na União Progressista, pelo contrário, as ideias, quanto mais antagônicas, né, mais produtivas elas acabam sendo. Então, em relação até que vocês estavam falando aí de abrir novas lojas, é muito complicado. A gente trabalha também aqui numa região muito, muito pequena, né, de número de pessoas e tal, não é grandes centros, né? Mas a gente vê, sim, como a gente está tendo procura assim, de gente que às vezes nem nos conhece e querem saber assim, mas como que vocês fundaram uma loja progressista? Quais são os ideais de vocês? Na verdade, nossos ideais são os ideais maçônicos. Não tem nada, não se inventou a roda aqui. Na verdade, a gente segue o ritual, resgatar, né? Exatamente, a gente está querendo resgatar aquilo que se crê da maçonaria, principalmente da maçonaria histórica, aquela maçonaria que lutou na Revolução Francesa, que lutou pela República, enfim. Essa maçonaria que de fato faz a diferença, e não apenas um grupo e um título para ostentar que é maçom e a gente saber, às vezes, que até o irmão aí, o cidadão, na sua vida profana, tem nada a ver com a maçonaria, vamos dizer assim. Por falar em maçonaria histórica, eu gostaria de passar a palavra para o nosso irmão Juca Ribeiro, que é do Rio de Janeiro e faz parte da famosa Comércio e Artes número 1 do Grande Oriente do Brasil. Irmão Juca. Oi, Amir. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, né? Primeiro, parabenizar o Amir aí, nosso coordenador nacional, junto com os irmãos que compõem também a coordenação nacional, pela iniciativa da organização desse momento muito importante de aprendizado, não é? Parabenizar todos os irmãos que compõem a União Progressista pelo desafio de organizar um espaço de utopia e de sonho, do qual todos nós nos nutrimos quando nós entramos e recebemos a luz dentro da ordem. Eu acho que a gente vive um momento dramático na sociedade brasileira, né? Um momento dramático que a gente viveu na sociedade brasileira foi o momento da abolição dos escravos. Um outro momento dramático que a gente viveu foi a Guerra do Paraguai, né? Um momento muito importante para a história, para a historiografia brasileira. E quase todos esses momentos foram momentos de aniquilamento do sonho da utopia, não é? As pessoas foram proibidas de sonhar com liberdade, de pensar um mundo novo e um mundo diferenciado. Então, eu acho que a União Progressista, como a Irmandade Progressista, como coletivo, eles têm essa característica, né, de não ter medo de expor a sua utopia, de pensar a sua utopia e de construir, e não ter medo de dizer que acredita no mundo e no mundo e numa instituição que pode estar a serviço do mundo,
né? Maçonaria só tem razão de existir se estiver a serviço do mundo e das pessoas. Se não estiver a serviço das pessoas e do mundo, não tem razão de existir. Senão vira uma instituição de natureza liberal, individualista, para as pessoas individualmente resolverem a sua precária permanência, existência no mundo material. Portanto, ela não pode cair dentro desse universo de natureza liberal. Bom, a minha pergunta, então, é a seguinte. Uma vez constituída a União Progressista, acho que vocês já viram lá, inclusive no nosso WhatsApp oficial, as pessoas já perguntando, tem uma loja progressista aqui no estado, aqui ou ali? Então já inspira, né? As pessoas começam a perguntar, pô, mas tem aqui? E aí, como é que faz? Então, na realidade, vocês jogaram o germe e tá inspirando as pessoas, ainda que de forma muito que embrionária. Mas a minha pergunta é o seguinte, vocês têm alguma estratégia de captar, reter e ter novos irmãos? Considerando o ambiente conservador do território que vocês vivem, como é que vocês estão pensando em multiplicar 3 vezes 3 a estrutura da loja? Em outras palavras, se vocês são 10 ou 12 ou 13 irmãos, vocês estão pensando chegar a 30 irmãos progressistas e ser uma experiência exitosa e importante? Qual a visão de futuro que vocês têm? Eu vou pedir para o irmão Dimas responder. Dimas. Bom, boa noite, meus irmãos. Como foi dito, né, também pelos meus irmãos que antecederam, boa noite, irmãos e irmãs. É a primeira vez que a gente tem essa oportunidade de falar isso, e isso é prazeroso, isso é muito gostoso, né? Bom, com relação a essa questão do nosso 3 vezes 3, desse crescimento, a gente tem discutido no sentido de tomar um certo cuidado para não inchar a loja, como a gente assistiu em outras lojas, inclusive da loja em que eu saí para ficar só na Progressista, né? Eu era da mesma loja que o Paulinho pertence ainda, inclusive eu era para ser venerável agora, estar sendo venerável, aí eu saí porque realmente, como os irmãos colocaram, eu criei um espaço, né, para a gente poder ter liberdade de discutir e de não só discutir, como a gente vai conversar um pouco adiante, mas de agir e contribuir para a sociedade. E dentro dessa questão, a gente vem, inclusive, discutindo critérios para a gente aceitar novos irmãos ou candidatos. Então, a gente ainda não tem um critério formulado, mas a gente vem discutindo, mas uma coisa é unânime. A gente não quer ninguém que seja de uma mentalidade autoritária, que não aceite discutir ter a diversidade de opinião, que não tenha ideias progressistas, que não goste de estudar, né? A gente, na loja que eu vim, tinha irmãos que eram iniciados, que eles abertamente falavam que fugiam dos trabalhos porque não gostavam de pesquisar, de estudar. Então, na nossa loja, todos têm esse perfil de querer estudar, de querer aprender, de ouvir o que o outro tem a dizer, mas também de expor aquilo que pesquisou, né? Tanto é que os trabalhos, às vezes, vão surgindo assim, eu tenho esse trabalho aqui que eu pesquisei, e aí vai apresentando o trabalho, e a gente vai, com isso, enriquecendo a discussão. Então, a gente ainda não tem uma estratégia definida de como a gente vai multiplicar. A gente tem, nas conversas, analisado aqueles irmãos que têm esse perfil progressista, esse perfil de aceitar a diversidade de opinião, esse perfil de querer ser amante do estudo, de ser filósofo. Nós estamos numa instituição filosófica, então a gente tem que ter o espírito, né, de filósofo. Então a gente vai prospectando aí alguns irmãos que a gente enxerga esse perfil nesses irmãos, e aí a gente já tem feito alguns contatos. Tem um irmão que saiu também da nossa loja, ele está adormecido,
Aí já conversei com ele, esse ano ele não pode por questão de trabalho, mas ele já acena que para o ano que vem ele vai tentar deixar a segunda-feira livre para poder participar, voltar. Então, a gente vem prospectando alguns irmãos, mas assim, passo a passo, sem pressa de crescer. Mas, ao mesmo tempo, tomando todo o cuidado para a gente não inchar e não desvirtuar. Daqui a pouco termos lá irmãos que não aceitem a diversidade de opinião, que só vão criar tumulto, que só vão atrapalhar essa liberdade das pessoas se expressarem, que é o que todo mundo reclamava, que nas suas lojas isso não era permitido, né? Então, a gente não tem ainda uma estratégia definida, mas a gente já tem critérios escolhidos, né? Posso fazer uma parte, Timas? Pode, meu irmão, deve. Então, outra coisa que eu acho que talvez você não esteja lembrando, né, no momento que você está falando, mas o que a gente tem falado, o exemplo é o melhor negócio, porque a cidade é pequena. Então, quando as outras lojas virem, assistirem, presenciarem a nossa prática fora da loja, aí eles vão dizer, opa, aquela loja lá agora eu entendi o que significa progressista. Porque tem gente ainda que vê progressista como PT. E ponto final. E não é isso, né? O que nós queremos é uma união de ação social que mude a realidade. Então, é nesse sentido que a gente quer crescer, com qualidade de pessoas agindo fora da loja. Obrigado, Mandima. Sim, você tem razão. E isso está na propostas que a gente já discutiu e a gente concordou com algumas delas, dessa ação na sociedade, né? Então, a gente já tem algumas ações definidas de nossa participação efetiva na sociedade para que a gente possa contribuir para o crescimento dessa sociedade, ou para a conscientização de cidadania política dos cidadãos aqui da nossa região. Aí, no momento que vocês acharem, a gente pode elencar aqui algumas ideias que já estão sendo, algumas já praticadas, algumas estão sendo ainda organizadas, mas para a gente poder ter essa atuação que o irmão Fernando colocou na sociedade, para que a gente contribua para que haja frutos, né? Não fique só uma discussão gostosa, como tem sido as nossas discussões internamente, para o nosso bem-estar, mas que a gente possa também levar com isso uma contribuição aí para a sociedade. Sim, vamos ouvir, irmão Dimas. Deixa eu só fazer a roda girar aqui. Eu gostaria de passar a palavra para o nosso irmão Lamartine. Nosso irmão Lamartine Oscar Veiga, que ele é de São José, Santa Catarina, da loja Fraternidade, Beleza e União, número 4. Irmão Lamartine. Boa noite, minhas irmãs. Boa noite, meus irmãos. Que as luzes de vocês estejam em mim. E que a minha luz também contribua com vocês. Eu, antes de iniciar a maçonaria, eu fiquei 3 anos estudando. Fiquei 15 anos na expectativa, e os últimos 3 anos estudando a maçonaria. Eu fiz a minha iniciação na loja Fraternidade, Beleza e União. Ali eu me deparei com uma coisa complexa. Como pessoas trabalhadoras, classe média baixa, são conservadoras. Foi o primeiro impacto que eu tive na iniciação, nas conversas. Uma outra coisa que eu descobri, e que isso também foi a possibilidade do diálogo, é que, da minha parte, nunca houve censura. Eu nunca sofri nenhum tipo de censura quanto ao meu posicionamento, pode ser político, espiritual, orgânico dentro da maçonaria, desde que confluíssem com o que os irmãos comentam, que todo mundo sabe, não gosta de usar os estatutos. Eu sempre perguntava aos meus irmãos, por que nós, humanos de ideias, temos medos da ideia? Essa é uma pergunta interessante para nós, para os nossos irmãos mais conservadores. Aqui em Santa Catarina, coincidentemente, olha, eu moro a 400 quilômetros da minha loja, que é São José no litoral. E eu moro em São José do Cerrito,
no centro da Serra Catarinense, na região do Contestado. Agora, há um ano atrás, o irmão que me iniciou, que me levou à loja, já estava trabalhando. Nós estamos terminando a conclusão de um templo na cidade de Campos Novos, ao qual nós já vínhamos trabalhando essa ideia do humanismo, do progressismo, do repensar a maçonaria como um instrumento fundante na ordem social do século XXI. A realidade do século XXI não permite mais o enclausuramento dos pensamentos. A construção, a nossa presença dentro da realidade do mundo de hoje não pode ser restrita a 4 paredes e nós sermos rotulados, só de rótulos, como algum irmão colocou, como nós somos tratados externamente na profanidade. Eu acredito que, a partir desses pressupostos, que está iniciando com a ideia dessa loja progressista, inclusive o nosso caráter identitário, que não é necessariamente nem o caráter moral, nem o caráter ético, mas está indo também, nós ganhar um outro olhar na relação com a sociedade. Isso é uma provocação necessária que nós temos que fazer. E quando eu recebi um link para entrar em contato com vocês e participar desse processo de alguma maneira, eu fiquei muito feliz, porque ao ver as publicações que tinham, coincidiam com a forma com que eu penso. Não são obrigatoriamente os mesmos pensamentos, mas coincidem, assim como também as minhas ideias. Não originárias, portanto, livre da exposição temática, sem agressão, sem ofensa, apenas o jeito de tornar a ideia sua algo presente. Para concluir, eu quero agradecer, eu estou com vocês, quero estar caminhando com vocês, e nós queremos a ajuda de vocês com esse projeto que nós estamos querendo levar adiante a Terra Catarinense, a terra de Garibaldi, que está muito próximo de nós aqui. Obrigado. Gostaria de passar a palavra para o nosso irmão Igor Santa Cruz Lopes, que é da Grande Loja Unida da Inglaterra e está no momento em Brasília. Irmão Igor. Obrigado, irmão Amir. Queria pedir desculpa por não ter me apresentado, mas já que você fez, eu agradeço. E vou pegar o gancho no raciocínio do irmão César Bizeto, Paulo Andrada, Dimas e também do Lamartine, eu me preparei para essa reunião, porque eu sabia que essa reunião é muito importante, mas como o meu tempo é reduzido, eu serei muito breve, apenas citar o artigo 2º da Constituição do GOB, que ele diz respeito sobre a liberdade de pensamento. Então, rapidamente, tá? O artigo 2º diz o seguinte: são postulados universais da instituição maçônica. Inciso 7º. A proibição de discussão ou controvérsia sobre matéria político-partidária, religiosa e racial dentro dos templos ou fora deles e em seu nome. Agora eu vou colocar um raciocínio para vocês, com o intuito de que vocês se defendam na hora certa em caso de qualquer tipo de agressão, um termo que eu ouvi várias vezes na palavra de todos os irmãos que me precederam, certo? Os termos discussão e controvérsia, eles só podem ser interpretados como disputa, beligerância e conflito. Não há espaço algum para a interpretação de que debates sobre esses temas não possam ser efetuados. A partir do momento em que a própria Constituição da República garante a liberdade de pensamento e de expressão do pensamento, no seu artigo 5º, inciso 4, a Constituição da República dispõe o seguinte: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Proibir o debate destes assuntos é uma dupla violação constitucional, tanto da Constituição maçônica quanto da Constituição da República. No mundo moderno, onde os abusos político-partidários, religiosos, raciais campeiam livremente, coibir que eles sejam amplamente debatidos dentro e fora da maçonaria, ou em nome dela, é condenar a maçonaria à alienação social.
No mundo moderno, com todos esses problemas, com todos esses tipos de problemas, a maçonaria não ter uma posição oficial sobre esses assuntos é uma omissão vergonhosa. Não há justificativa plausível para invocar o artigo 2º, inciso 7º, ou qualquer dispositivo semelhante da Constituição das outras potências para fundamentar essa omissão. Uma proibição dessa natureza serve apenas aos propósitos de grupos políticos, partidários, religiosos e raciais, inimigos da maçonaria e inimigos do Brasil. Se a maçonaria não for o refúgio dos livres, o refúgio dos fracos, o refúgio dos oprimidos, dos revolucionários, dos hereges, que outra instituição pode servir como refúgio? Não há proibição de debate sobre esses assuntos. E a pessoa que for agredida, que for oprimida, que for coibida de usar a sua liberdade de expressão a sua liberdade de pensamento e de expressão do pensamento, a Constituição maçônica e a Constituição da República garante o direito, tá? E veda essa proibição. Não há venerável, não há venerável mestre, não há grão-mestre, não há nenhuma autoridade maçônica que pode fazer isso. E a partir do momento que em algum momento vocês têm que combater, fazer representação dentro do Ministério Público Maçônico, e se não funcionar na via administrativa, cada um de vocês tem o direito de fazer valer na justiça profana. Tá? Essa é a minha contribuição que eu queria dar para vocês. O irmão Paulo Afonso deixou bem claro, né, que um dos grandes objetivos da União Progressista é justamente garantir essa liberdade de expressão e a liberdade de debate e a liberdade de cada irmão expressar as suas ideias e debater de maneira saudável e honesta. Os irmãos gostariam de fazer alguma observação nesse sentido, antes de passar a palavra para o próximo inscrito a se manifestar? Só realmente reafirmar e concordar, né, com o irmão Igor. Na nossa loja, isso é debate, ele não é discussão, né? Até porque todas as opiniões são respeitadas, e não só respeitadas, elas acabam se complementando. Então, lá nós não temos problema nenhum com assuntos que são polêmicos em outras lojas, né? Então, a gente, por exemplo, fez um trabalho e discutiu sobre a privatização da Petrobras, queremos discutir sobre reforma tributária, queremos, quando ainda era, antes da loja estar constituída, falamos sobre comunismo e capitalismo, né, democracia. Tivemos várias reflexões, para nós são momentos de reflexão em que a gente acaba aprendendo um com o outro, né, ouvindo a visão do outro e também passando a nossa. Então, isso para a gente nunca foi nenhum ponto de discórdia, de desunião. Muito, muito ao contrário, né? São assuntos que são debatidos e a gente sai dessas reuniões, dessas reflexões, todos bastante satisfeitos, felizes, né, de termos produzido ideias em comum ali, troca, né, de ideias. Só colaborando, irmão Dimas, um dos temas também que nós discutimos lá, um dos trabalhos nossos, foi sobre os Illuminatis, né, inclusive. Só para ter uma ideia até onde a liberdade que a gente tem de trabalhos dentro da nossa loja. E só pegando o gancho, perdão, meu irmão. Embora possa parecer, a nossa loja não tem um pensamento uníssono. Nós somos plurais a maneira de pensar. Muitas vezes a gente não concorda com aquilo que o irmão diz, mas a gente tem uma naturalidade em ouvir o que o irmão diz, em discordar, usando a expressão, em debater pensamentos, que a gente acaba concluindo ideias em conjunto. Isso aqui é o gostoso, porque nós não temos um pensamento único, cada um vem com a sua bagagem, com a sua maneira de pensar, e lá nós damos o direcionamento para esse pensamento. A gente passa a entender o que o irmão coloca, a gente passa a respeitar de uma maneira mais pessoal a colocação daquele irmão. Então, eu acho que nós fazemos lá na nossa loja o que não acontecia em outras lojas, que é aquela
aquela inversão de que se você pensa ao contrário do que eu penso, você é meu inimigo. Você está me afrontando se você está dizendo que o que eu penso é errado. Na nossa loja, eu estou enfatizando nossa loja, né? Fica estranho. Na União Progressista, a gente tem a pluralidade de ideias, mas ao mesmo tempo um respeito gigantesco pelo diferente pensar. Eu acho que esse talvez seja o grande diferencial da nossa loja hoje. Tá mudo, Amir. Tá mudo, Amir. Inclusive, desculpa, meus irmãos, perdão, meus irmãos, às vezes a gente se embaralha. Inclusive, uma das grandes características do fascismo é justamente a aniquilação, a necessidade de aniquilação do inimigo e tratar o divergente como inimigo e não como um adversário, em especial no campo das ideias. Gostaria de passar a palavra para o nosso irmão Rodolfo Rovart Júnior, espero que tenha pronunciado corretamente o sobrenome. O irmão poderia falar o nome da loja, que eu não tenho aqui no meu cadastro. Boa noite, irmão Rodolfo. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Meu nome é Rodolfo Rovart Júnior, sou da loja Beitel, número 1788, do Grande Oriente do Brasil, Oriente de São Paulo. Eu, apesar de a minha loja ser de São Paulo, eu sou aqui de São José dos Campos. Eu participei um pouco, né? Tive uma pequena contribuição aí em reunir os irmãos. Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Não, eu discordei quando você falou pouco. Eu vi você fazendo assim, eu falei, acho que ele não está me ouvindo. Não, eu discordei quando você falou pouco. Né, irmão? Não, uma pequena contribuição, porque eu acho que o mérito todo é dos irmãos lá de Caraguatatuba, né? Eu boto um pouco de lenha na fogueira, né? Eu só agito, mas então a gente conversou bastante aí durante a pandemia. A pandemia foi eu não lembro qual irmão comentou, né? Qual foi o start, né? Mas foi a pandemia, mas foi também todo esse governo, né? Cada reunião a gente falava do problema da semana, e eram vários problemas, né? A negação da ciência começou por aí, mas enfim. Para ser um pouco mais prático, assim, eu acho que a gente podia começar, a gente vai ter que o irmão Dimas falou, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de conversar com os irmãos, né? Eu acho que a gente podia... a Irmandade Progressista, ela tem muito dado na mão, eu não sei se ela tem isso planilhado, enfim, mas tem muitos irmãos ali, se eu não me engano, ali só no WhatsApp são 80 irmãos, né? E 80 irmãos que são ali, já foram telhados ali, né? Já foram escrutinados, já foram... Para estar ali dentro, a gente teve que ter uma aprovação, né? Diferente de um grupo do Facebook, por exemplo, aquele grupo do Facebook, eu não sei se é a mesma administração, mas ali, se você entrar no perfil de vários irmãos ali, os caras são nazistas mesmo, né? São quase nazistas, né? Estão ali talvez ali só para poder servir de espião para a coisa, né? Ou para tumultuar, né? Mas eu acho que a gente pode começar a trabalhar com esses dados, né? É uma conversa, eu já até me prontifiquei com o irmão Amir, se tiver os dados, se não tiver, a gente monta a planilha, isso, conversa, eu vou atrás de irmão por irmão ali dentro do grupo, eu começar, por exemplo, pelo estado de São Paulo, ou a gente pode regionalizar a coisa, né? Criar um grupinho aqui menor, né? Em São Paulo, no estado de São Paulo, criar um outro grupinho, o Lamartine pode fazer a mesma coisa em Santa Catarina, que ele mesmo falou, né? Eu acho que em Santa Catarina vai ser um pouco mais difícil, né? Mas, enfim, o irmão César falou do filho que está no Ceará, eu acho que até seja mais fácil, né? Encontrar irmãos progressistas no Ceará. Mas a gente pode começar a trabalhar com esses dados. Pode começar, irmão Amir, você tem toda a minha ajuda que eu puder colaborar aqui no estado de São Paulo, né? Procurar pensar esses irmãos, conversar com eles, né? E começar a fazer núcleos, né?
até que a gente consiga formar irmão suficiente para fundar a loja. E aqui nem igual o irmão Paulo Afonso, o irmão César falou, tiveram irmãos que não são assim, também que não são totalmente alinhados com o que a gente pensa, mas que acham legal, pô, tem alguém pensando diferente, né? Vamos ajudar, né, eles a montarem a loja. Pelo menos para fundar a loja, tem irmãos que acho que provavelmente colaborem, né, que não sejam totalmente da nossa, que tenham totalmente a nossa visão, mas que ajudem a fundar, né? E aí sim, mas tem que ter um número mínimo de irmãos para tocar a loja, né, em si. Tem muitos irmãos que estão adormecidos, que a gente vai precisar de lojas. Foi o caso, por exemplo, do irmão Francisco. O irmão Francisco, a gente, se não me engano, regularizou na Gênesis antes. Não lembro se o irmão Walter fez a mesma coisa. Mas teve mais irmãos que tiveram que ter uma loja que pudesse regularizar para a gente poder, assim, aí sim montar a loja União Progressista, né? Então, vai ter que ser uma conversa, né, com todos ali, com cada um, e num trabalho ali de, pô, vai dar certo, né? Vamos lá, vamos nessa que vai ser legal, né? E eu lembro até que teve uma discussão no grupo da Irmandade Progressista, para em que potência que a gente pode montar. Eu acho que a potência é que tiver mais irmãos, né? Em São Paulo, por exemplo, na cidade de São Paulo, a gente ali vê uma relação que tem mais irmãos no Grande Oriente do Brasil, ou no Grande Oriente de São Paulo, ou na Glesp, ou no GOP mesmo, né? Vamos montar, vamos ver. Se tem irmão que não vai prefere não largar a loja mãe. Eu respeito e é isso, e pronto. Mas se o irmão está com vontade de mudar de potência para montar essa loja, já está cansado, né, da loja e assim tem pouca ligação. Eu tenho 20 anos de maçonaria, né? Eu tenho quase 20 anos, né? Então eu estou muito enraizado assim com a minha loja, né? Apesar de terem ali muitos irmãos que têm são de extrema direita, mas eles me respeitam e gostam de mim, enfim. É difícil para eu largar a minha loja, né? Mas eu acho que tem irmãos assim, apesar de estar no Grande Oriente do Brasil, eu ajudo em qualquer, se tiver uma potência lá do GOSP, querendo montar, vamos ajudar, vamos fazer acontecer. Eu sei que o irmão Ermi é do GOSP, né? E só para finalizar, né? Só para finalizar, o que a gente está fazendo aqui, acho que foi falado em algum momento, não é para amanhã, não é para um curto prazo, nem para médio prazo, é para o futuro, né? Isso aí essa semente para gerar milhares aí de irmãos progressistas que daqui a 40 anos. Assim como a história mostrou do GOB, mostrou que os irmãos, olha, eu não sei se algum dos irmãos fez aquele curso de maçonologia, né? E eu sei que o irmão teve o irmão, agora me fugiu o nome, que é professor desse curso, fez uma conversa aqui com a Irmandade Kênio Ismail. Kênio Ismail fala, a maçonaria nasceu socialista. Ele fala, né? E ao longo roda de conversa conosco. Sim. E ao longo dos anos que ela, principalmente ele fala ali em Getúlio Vargas, que irmãos de direita entregaram os irmãos socialistas, né? Mas ela nasceu socialista, criando escolas públicas, criando bibliotecas públicas, mas teve esse viés. Então, você vê, é um trabalho de história, de estar fazendo história, né? Temos que trabalhar, né, irmão Rodolfo? Agora, eu gostaria de convidar o irmão Rodolfo mesmo e outros irmãos que têm interesse. A gente, nessa tarefa organizativa, a gente tem 2 reuniões por mês, que é as primeiras quartas-feiras e terceiras quintas-feiras, todo mês, 2 vezes por mês, que é justamente para organizar esse tipo de atividade, esse tipo de iniciativa. Eu gostaria de convidar fortemente o irmão Rodolfo a participar da nossa próxima reunião ordinária de organização. Meus irmãos, a gente está caminhando aqui para o final do nosso horário, a gente tem ainda 2 inscritos aqui para fazer perguntas. Eu gostaria de pedir que os próximos irmãs, o próximo irmão e a irmã que vão se fazer uma pergunta agora,
sejam breves, para que a gente consiga finalizar ainda ouvindo as ideias que os irmãos da União Progressista têm para ação social. Que a próxima inscrita agora é a nossa irmã Dulce Insfran, que é da Grande Ordem Soberana dos Ritos Egípcios. Irmã Dulce. Olá, boa noite, irmãos e irmã. Eu estou muito feliz hoje aqui. Então, eu estou querendo registrar a minha alegria de estarmos aqui entre irmãos e irmãs, né? E o respeito com que os irmãos se apresentaram e nos trataram, eu acho isso fundamental, porque a maçonaria ela é evolucionista. Embora a evolução seja lenta, ela é contínua. Então, nós estamos aqui reunidos hoje, trabalhando por uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais fraterna e mais inclusiva. E isso é muito importante por essa defesa dos princípios da verdadeira maçonaria. Então, é isso, meus irmãos de Caraguá. Fiquei muito feliz hoje com a vinda de vocês e percebo que realmente são irmãos progressistas e lutando aí pela igualdade, por uma humanidade melhor mesmo e mais inclusiva, inclusive na questão da mulher na maçonaria. Eu sou iniciada na maçonaria desde 2003, sou mestre maçom desde 2005 e desde 2013 eu dirijo uma loja maçônica no Rito de Mênfis, Misraim. Eu sou fundadora da loja, né? Então, é um caminho, um trabalho de formiguinha, mas principalmente hoje eu estou muito feliz com a participação aí da irmã Carmen. É a primeira vez que ela está vindo, pelo menos em reunião que eu também esteja presente. Então, estamos aumentando, estamos crescendo em todos os setores aí, né? Com os irmãos. E é isso aí, meus irmãos. Tenho só a agradecer aí a presença de todos. Muito obrigada. Me permite fazer uma pergunta, irmã Dulce? Fale. Eu queria saber qual é o oriente de vocês. Então, eu sou um soberano santuário dos ritos egípcios. Nós temos, não é um tratado, mas nós temos uma loja nossa, porque nós não somos subordinados, mas nós temos uma loja nossa dentro da Grande Hierofania Mundial, com o Michel de Solages. É aqui em São Paulo. Michel de Solages tem um currículo maçônico bem extenso, bastante extenso, inclusive dentro da maçonaria, a dita maçonaria regular, né? Ok. Mas é o Oriente de São Paulo. Ok. Era isso que eu queria saber. Hoje eu estou no Oriente deÃo Paulo. Quando eu fui iniciada, eu estava no Oriente. Eu fui iniciada no Oriente de Campinas. E a visitação é do jeito que a gente está acostumado? Não, a gente é mais fechado em relação à visitação. Aí eu vou pedir para o irmão Cleiton, a gente tem o contato do irmão Cleiton, tem o contato da irmã Dulce, a irmã Dulce, tenho certeza que vai fazer muitas explicações, e a irmã Dulce, quando começa a discorrer sobre as maravilhas do Rito de Mênfis, só estou respondendo. A gente tem o deleite, porque é muito interessante, realmente. Irmão Juga Ribeiro? Amir, meu irmão, apenas talvez solicitar você que pudesse informar de forma bastante breve, considerando que a gente já está quase no final da nossa bastante importante reunião, um pouco das orientações que a gente teve lá no nosso encontro nacional. Fala exatamente da regionalização, da organização, do incentivo a lojas progressistas, da regionalização da Irmandade Progressista por Estado, a articulação dos irmãos por Estado, porque, de fato, os irmãos da União estão chegando agora e não conhecem um pouco daquilo que mais ou menos está desenhado, inclusive do segundo encontro nacional, que deverá acontecer no ano que vem no Rio de Janeiro, com uma expectativa de ter uma presença significativa de progressistas maçons aqui no Rio de Janeiro, né?
Perfeito, irmão Juca. Então, eu gostaria de organizar assim. A gente passa a palavra para algum dos irmãos da União Progressista, para eles falarem sobre essas ideias que eles têm para intervenção social. Não sei se o irmão Dimas ou de repente o irmão Paulo. E aí, em seguida, o irmão Juca, aí eu gostaria que você fizesse essa finalização com essas ideias e brevemente a gente fecha a nossa reunião, que nós já estamos em cima do horário. Então, eu gostaria de fazer essa pergunta, que quais são essas ideias da União Progressista para essa intervenção na sociedade, irmão Dimas? Sim, eu acredito que seja... Posso elencar aqui algumas ideias que, na verdade, surgiram dentro de uma reunião, no tempo de estudos, onde cada irmão foi colocando suas ideias, sugestões de atuação na sociedade. Então, nós, como todos sabem, nosso irmão César, ele tem um jornal, que é o Noroeste News, e tem a Caraguá TV. Então, a gente se utiliza, né, desses meios de comunicação, já tem sido publicado alguns artigos no Noroeste News. Então, uma das ideias é publicação de textos no jornal, tem a ideia de criar podcasts para também divulgar, né, através da mídia. Estamos estudando a participação de alguns irmãos nos conselhos municipais. Também foi dada uma ideia para que a gente crie ainda, agora para as eleições desse ano, uma cartilha de voto consciente, né? Como escolher conscientemente o seu candidato, como testá-lo, né? Para saber se tudo aquilo que ele promete é verdade e ele vai realmente cumprir. O irmão que recém-chegado, que é o Fernando, tem um trabalho social muito bonito, né, de acolhimento para os familiares que estão doentes, que vêm aqui no hospital regional se tratar. Então, também é uma vertente mais da parte social e não tanto política, né, de cidadania. Então, a gente tem algumas ações dentro da área mais social, como o João Fernando agora chegando e podendo implementar isso dentro da loja, como dentro da política no sentido da conscientização política, conscientização de cidadania, através, né, desses veículos de comunicação do irmão César e outros. Essas são algumas ideias de atuação que surgiram nessa reunião, né? E ainda outras poderão vir. Assim, a gente quer trabalhar também se aproximar dos líderes das associações de bairro. É uma ideia, né, de se aproximar e ver um pouco a realidade dessas associações, de quais são as suas demandas, quais são as suas necessidades. Então, a gente também pretende isso. E, assim que possível, a gente tiver abertura de apresentar alguns trabalhos em outras lojas que estejam abertas, né, para ouvir um pouco daquilo que a gente vem produzindo e poder compartilhar, né, com os irmãos de outras lojas. Então, acho que essas são algumas ideias, não sei se escapou alguma, se algum irmão quiser complementar, que surgiu na reunião, algumas já acontecendo, como eu falei, né, que é o caso da publicação. Nós temos um irmão escritor, que é o Valtão aí, que faz uns textos muito bem elaborados. Então, algumas já acontecendo e outras estão sendo organizadas por acontecer. E uma das que a gente precisa começar logo a prestar atenção nela e começar a pôr para que ela seja construída é a cartilha, tendo em vista que a gente já vai, aos poucos, aí se aproximando, né, das eleições. Então, isso é uma das tarefas aqui que a gente precisa logo começar a construir. Se algum irmão quiser completar alguma que eu tenha passado batido, fique à vontade, mas essas são algumas ações aí que já estão definidas, né, para que a gente possa executar. E vai ser um belo trabalho, pelo jeito, hein? Então, irmão Juca, gostaria só que o irmão Juca finalizasse, aí depois eu retorno a palavra para os irmãos
da União Progressista, só para a gente fazer o fechamento. Irmão Ju? Então, eu conto aí com a colaboração do irmão Neemias e da irmã Dulce e do nosso coordenador nacional, Amir, que possa colaborar aí com a minha memória, tá? Se eu não conseguir passar assim, um relatório de forma sucinta e que possa informar os irmãos que estão participando desse primeiro momento conosco de forma mais consistente. Nós realizamos esse ano, em São Paulo, o nosso encontro nacional da Irmandade Progressista, com representantes do Rio, São Paulo e de Minas, não é? Então, 3 estados estiveram presentes, não é? O encontro aconteceu em São Paulo, num templo, que eu não me lembro o nome, tá, Amir? Foi em abril, não é isso, Amir? Foi em abril, sim. Foi em abril, foram 8, 2 9 e dias. 13 de abril. Isso, foram 3 dias, né? Foram 3 dias. 3 dias, uma sexta, sábado e domingo. Foram 3 dias de atividade intensa, também com alguns momentos de regozijo, né? Ágape, de momentos de alegria, de troca de experiências e vínculos entre os irmãos e as irmãs. E nós tivemos algumas orientações, né? Orientações de natureza estratégica, né? Uma das orientações, talvez a mais significativa, isso depois de 2 anos de contato, quase 2 anos de contato, de comunicação virtual, tá? Quer dizer, o evento presencial não aconteceu da noite para o dia, né? A gente foi fazendo muitos e muitos encontros virtuais até tomar a decisão de fazer um encontro presencial em São Paulo, né? Então, no final, nós retiramos uma coordenação nacional, não é? Onde o nosso irmão Amir é o nosso coordenador nacional, enfim, a pessoa que nos anima, que nos motiva e que dá aí a nossa unidade nacional, é o nosso coordenador nacional que fala pela Irmandade Progressista em todas as instâncias. Falamos da possibilidade de haver articulação regional por território, não é? Do tipo região Sudeste, Sul, Nordeste, Norte, e articulação entre esses irmãos. Obviamente que existem muitos irmãos que estão nesses territórios e que ainda não compõem a Irmandade Progressista. Dizer para os irmãos e as irmãs que estão aqui presentes que, sob ponto de vista orgânico e estrutural, no Brasil, nós temos a Irmandade Progressista que está, eu diria, num passo um pouco mais avançado de organização. Existe um coletivo difuso chamado Maçons Progressistas, não é? Que no Facebook são mais de 3.000 membros, mas eu diria que mais de 80% não são maçons. Então, todos podem entrar, inclusive eu fui colocado como um administrador. E tenho reparado que todo tipo de pessoas tentam entrar, muitos profanos, inclusive bolsonaristas, reacionários, e na medida do possível eu tenho bloqueado. E nós temos também um coletivo estimulado a partir do Rio de Janeiro, que é os Maçons pela Democracia, que tem como motivador e o líder é o nosso Francisco Soriano, que esteve com a gente também no Encontro Nacional. Essas organizações trabalham junto com a gente, mas não somos a mesma organização. Não são a mesma, é verdade. Perfeitamente. A gente está evoluindo bem lá no Rio de Janeiro, né? Estamos evoluindo bem para o núcleo lá do Rio de Janeiro. O irmão Juca, o irmão Soriano, o irmão e outros irmãos que estão lá no Rio de Janeiro. Acho que a gente está próximo de ter uma coordenadoria regional no Rio de Janeiro. Acho que em breve a gente vai conseguir ter isso organizado. E a gente vai ter o nosso próximo encontro nacional, vai ser no Rio de Janeiro. Será no Rio de Janeiro em maio do ano que vem. Perfeito, meus irmãos? Então, eu gostaria de convocar os irmãos que estão aqui, que ainda não fazem parte da Irmandade Progressista, que façam.
e os irmãos que fazem parte da Irmandade Progressista, que participem das nossas reuniões de coordenação, porque o trabalho é grande, o trabalho é árduo e precisa de gente para fazer. Em especial na parte de comunicação. A gente teve uma reunião específica de comunicação na semana passada, evoluímos bastante, mas a gente precisa evoluir mais para chegar nesse nosso irmão que está lá na loja, que está isolado, se sente abandonado e não se sente acolhido, né? Para que ele saiba que existem outras pessoas como nós, que existe uma loja como a União Progressista, que existe uma organização como a Irmandade Progressista, né? Que trabalha por essa reafirmação dos princípios da maçonaria. Então, eu faço essa convocação aos irmãos que ainda não fazem parte da Irmandade Progressista. Nosso site é irmandadeprogressista.org, tem um formulário para ser preenchido. Como o nosso irmão Rodolfo bem falou, existe um telhamento, existe uma aprovação dos irmãos para que façam parte, e convoco os irmãos que já fazem parte da Irmandade que trabalhem com a gente nessas reuniões de coordenação, que o trabalho é grande, árduo e muito necessário. Esquecemos de alguma coisa, Juca? Não, é isso mesmo. Obrigado. É isso. Meus irmãos, gostaria de voltar a palavra para os irmãos da União Progressista, só para a gente fazer um fechamento, que nós estamos na hora, encerramos aqui o nosso tempo, foi um bate-papo maravilhoso, e gostaria de retornar a palavra aos irmãos da União Progressista para que a gente faça o nosso encerramento e dar essa mensagem final. Irmão César, irmão Dimas. Amir, nós temos mais 2 irmãos que estão participando da loja, o Sayan teve que sair. Eu gostaria só de pedir, então, ao Rodney e ao Francisco que fizessem as considerações finais. Irmão Rodney? Boa noite. Só agradecer o convite, né, de estar participando aqui da reunião. A segunda, participei uma vez com o irmão Amir também, um bom tempo atrás, junto com o irmão Rodolfo. E deixar o Francisco poder falar um pouquinho também. Obrigado. Irmão Francisco. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Grande prazer estar com vocês, né? E colocar em nome da nossa loja União Progressista, nos colocar à disposição, né? Para qualquer ajuda nesse sentido aí de estar aumentando a nossa coletividade, né? A trocar experiência e tal, estamos à disposição. E devido ao tempo, né, eu desejo uma boa noite para vocês, para todos nós. Muito obrigado. Obrigado, irmão Amir, eu poderia falar uma frase só que eu acho que sintetiza muito a ideia da nossa loja União Progressista? Se me der licença, é uma frase atribuída a Santo Agostinho, de Hipona, que diz assim: nas coisas essenciais, a unidade; nas coisas duvidosas, a liberdade; em todas, a caridade. Muito obrigado, irmão Paulo. Muito obrigado, demais irmãos da loja União Progressista. A gente gostaria de agradecer imensamente a presença dos irmãos. A gente sabe que hoje é dia de sessão, né? E os irmãos não estiveram em sessão hoje para estar aqui com a gente, então eu gostaria de agradecer imensamente, de dizer que foi um privilégio ter os irmãos aqui conosco. E vários dos irmãos que são da União Progressista também fazem parte da Irmandade Progressista, então eu espero que a gente sabe que a gente tem um longo e árduo trabalho pela frente e que vencer o fascismo e trazer de volta esse progressismo para a maçonaria e para o resto da sociedade não é fácil, né? Esse bate-papo ele vai ficar gravado no nosso site, em breve a gente vai colocar ele disponível lá, e nosso site é irmandadeprogressista.org. Então eu gostaria de agradecer a presença de todos e dizer que essa foi uma reunião belíssima e que estou muito feliz de estar com os irmãos aqui nessa noite. Muito obrigado, meus irmãos. Boa noite. Obrigado a todos. Boa noite a todos. Obrigado e boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, amigo. Boa noite. Boa noite. Parabéns à loja, viu?
Muito obrigado. Parabéns à União Progressista. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Boa noite, meus irmãos.